Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Hoje um dia extremamente especial, já deixei aqui a minha mensagem para vocês no chat, mas eu não poderia deixar de externar mais uma vez aqui a minha felicidade e a minha gratidão por ter cada um de vocês aqui presente na nossa aula e fazendo parte da nossa universidade. Parabéns a todos vocês pelo Dia do Estudante, do Acadêmico de Direito, dia 19 de maio. Então, parabéns, àqueles que, com muita dificuldade, aqueles que, por vezes, aí, levam a universidade junto com o trabalho, junto com a família, junto com tantas dificuldades que todos nós aí enfrentamos durante essa jornada. Muita força, muito sucesso. E é a determinação de cada um de vocês que, com certeza, vai fazer com que o seu diploma e o seu conhecimento te leve até onde você espera, até onde você deseja, E aí eu citei a frase da Yoko Ono, Um sonho sonhado sozinho é só um sonho, e um sonho sonhado junto é realidade. Então que o sonho de cada um de vocês se torne aí realidade num curto espaço de tempo, pessoal. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Vocês estão vendo a tela compartilhada? Boa noite, professor. Perfeito, tá? E obrigada. Sim, Maravilha, parabéns. Parabéns para cada um de vocês, pessoal. E lembrando mais uma vez, de que não seria nada, de que a universidade não existiria e não haveria motivo para que cada um de nós estivesse aqui, senão pela presença de cada um de vocês. Então é extremamente importante. A universidade só existe porque existem vocês. Essa é uma realidade importante, é uma realidade que tem que ser vivida, que tem que ser refletida. Então, é extremamente importante, pessoal. Para aqueles que quiserem posteriormente também assistir, nós que professamos a religião católica, hoje é o dia de Santo Ivo. Santo Ivo é o padroeiro dos advogados, dos acadêmicos de direito. E a OAB de São Paulo está promovendo uma missa ecumênica, um ato ecumênico aí para os advogados. Eu coloquei aqui o link do Facebook, onde a live vai estar acontecendo depois. Então, pessoal, como eu disse, é um ato ecumênico, independentemente da sua religião, existe aí um ato de fé, um ato de agradecer também muito a Deus por tudo aquilo que nós temos, e por tudo aquilo que nós não perdemos durante tempos tão difíceis. Bom, continuando então, já que é o dia do acadêmico, ele tem que estudar em dobro. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuando aí de onde paramos, vamos falando do artigo 321 do Código Penal. Vamos falar um pouquinho sobre a advocacia administrativa, E muitos confundem aquilo que de fato significa, qual a importância da advocacia administrativa dentro desse parâmetro criminal, onde é que, de fato, a advocacia administrativa é e pode ser considerada como um crime. Então, sobre esses aspectos, é que nós aí observamos este tipo penal, pessoal. Então, diz aí, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo único, se o interesse é ilegítimo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, pessoal. Então, aquilo que se diz como advocacia administrativa, na verdade, não é um ato praticado por advogado, tá? Não é um crime funcional ou não é um crime praticado em razão da atividade profissional. Então, na verdade, é o ato pelo qual alguém, se valendo da condição de funcionário público, age intermediando direitos espúrios, muitas vezes, de alguém perante a administração pública. Então, esta é aí a realidade da advocacia administrativa. Penso até que é um termo bastante inadequado, porque essa intermediação, nós não podemos dizer que é um ato advocatício, então talvez até seja aí
logicamente, né, é um ato inadequado, até porque o artigo não fala sobre isso, né? O artigo fala patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, né? Talvez tenha sido aqui ligada à advocacia, ou o nome leva o nome de advocacia administrativa, por ser um ato de patrocinar, né? E nós, como advogados, somos os patronos dos nossos clientes, né? Quando nós analisamos as elementares deste crime, nós vemos aí que ele vai se dividir entre, né, o patrocinar. E esse patrocinar, esse ato de patrocinar, na verdade, é buscar. Esta elementar, ela significa, então, buscar um favorecimento, amparar alguém, ou seja, defender alguém, sustentar alguém, né? Financiar alguém, defender este interesse, né? Seja aí de forma direta ou indireta. E aqui nós temos também uma ressalva importante. E qual ressalva é essa? É a ressalva que tanto pode ser um interesse legítimo, quanto pode se tratar de um interesse ilegítimo, o que faz, então, com que a pena seja agravada, né, conforme disposição aí, né, do caput e do parágrafo único deste artigo. Então, nós podemos aqui, de acordo com a própria disposição, né, legislativa, a própria disposição do texto legal, dizer o seguinte, né, dizer que o caput se trata de um interesse legítimo e o parágrafo único, conforme a sua própria expressão, trata-se de um interesse ilegítimo. Então, mesmo que o direito seja legítimo, né, logicamente que este não é o caminho adequado, este não é o método a ser realizado, a fim de que direitos sejam garantidos, né? Até porque aqui nós estamos falando direito privado, interesse particular perante a administração pública. Então, esses critérios são extremamente importantes e devem ser observados aqui quando nós estudamos, quando nós avaliamos aqui o tipo penal descrito no artigo 321 do Código Penal, né? Além disso, nós sabemos que este trata-se de um crime próprio. Por que que este é um crime próprio? Porque somente o funcionário público é que será punido nos termos do artigo 321, né? Exige-se que o sujeito ativo seja um funcionário público. E mais, não só seja um funcionário público, mas utilize-se da sua função pública na defesa desses interesses privados, frente, ou ali podemos dizer, em detrimento da administração pública, né? E exemplo, se um procurador federal for com a mãe, né, em seu horário livre, pleitear a aposentadoria dela em uma agência do INSS, sem anunciar a sua função, apenas dando sua assistência de filho à sua genitora, logicamente que esta conduta não significa, né, um ato ilícito, não vai constituir um ato ilícito. Agora, se o procurador federal for com a mãe dele, né, vamos pensar, ainda que no seu horário livre, pleitear a aposentadoria dela perante o INSS, mas ele se anuncia como um procurador federal, e isso, logicamente, tenta ali de algum modo, né, sustentar, subsidiar o direito da sua genitora à aposentadoria, ela tendo ou ela não tendo, não importa, até porque o artigo prevê o ilícito tanto para um pleito legítimo quanto para um pleito ilegítimo. Então, esse aspecto é extremamente importante, né? Ou seja, questões que nós devemos levar em consideração, né? É aquele famoso jeitinho, é o famoso usurpar da função pública para benefício privado, né? Então, ou seja, é forçar uma situação, né? Como o próprio termo diz, patrocinar, dentre todas aqui as ideias do que significa, né? Os sinônimos do que significa o patrocinar. Então, é valer-se dessa função pública em detrimento, né, do poder público, em detrimento da sociedade, para buscar, para realizar
né, qualquer tipo de ato aí, como eu disse, na busca do interesse privado, né? Não se exige que o interesse defendido pelo funcionário público, né, que se vale do seu cargo, seja legítimo ou ilegítimo ou ilícito, nada importa, né? Até porque, para nós, se ele apenas não teria o direito, ou se ele busca algo que ele de fato não pode aí observar, isso deve ser levado aí em consideração a fim de que nós possamos aí observar essas características. Então, dentro desse aspecto, dentro dessa premissa, é que nós observamos a prática deste ilícito, pessoal. Uma outra questão que nós aqui devemos analisar ainda é o fato de poder ocorrer de interesse privado ser legítimo. Ou seja, que ele defenda uma pretensão amparada pela lei. Mesmo assim, o crime se configurará, pois o que se pune é o uso do cargo público para a defesa de interesses privados. Ou seja, por mais que o interesse seja legítimo, vamos supor lá que a mãe do procurador tenha direito à aposentadoria, né? Mas ela deve seguir ali os trâmites normais como qualquer outra pessoa e não ter nenhum favorecimento, né? Seja uma agilidade ou seja qualquer tipo de favorecimento por ser a mãe do procurador federal. Então, essa questão é que se coloca, né? Essa questão é onde nós devemos abordar. Essa questão é o fato ali punido pela lei. Então, na verdade, são essas questões que são extremamente importantes. São essas questões que nós aqui devemos levar em consideração, né? A utilização do cargo público, a utilização de um poder instituído com o fim, com a observância da defesa de um interesse privado. Seja, mais uma vez, o interesse privado legítimo, ilegítimo ou ilegal, tá? Então, nada aqui vai distinguir, nada aqui vai mudar o fato de ser considerado como um ato ilícito, nos termos do artigo 321, né, do Código Penal. Então, é algo que nós aí, né, devemos considerar. Bom, além desse aspecto, além dessa questão, nós devemos também aqui, né, tratar da seguinte hipótese. Olha só, conforme nós temos aí, vamos analisar esse julgado aqui do STJ, né? Olha o que diz. Conforme decidido pelos integrantes da sexta turma desta casa, no julgamento do RESP 1770444 do Distrito Federal, de minha relatoria, o crime de advocacia administrativa demanda para sua configuração a influência do funcionário público sobre outro colega no patrocínio de interesse privado. Sendo assim, o servidor não age de ofício, mas postula perante outro funcionário público, direta ou indiretamente, interesse privado de outrem. No caso, apenas descreveu o Ministério Público erros na fiscalização efetivada pelo próprio funcionário público competente no exercício de suas atribuições. Não delineou a peça acusatória pedido formulado pelo auditor fiscal a outro servidor público, valendo-se da influência derivada de seu cargo, destinado a beneficiar as empresas mencionadas na inicial. Esse, o quadro, não se pode tomar como típica a conduta do recorrente. Por quê? Porque não foi, logicamente, aí disposta na acusação. Então, essa é uma exceção a uma acusação de advocacia administrativa, pessoal. Uma outra questão que nós temos aqui é a hipótese da especialidade, né, onde configura-se o crime previsto, por exemplo, no artigo 91, né, da Lei de Licitações, né, a antiga Lei de Licitações, porque nós temos já uma legislação nova a respeito, que está aí em fase de transição, de adaptação, de implantação, né, mas a antiga Lei 8666, né, se o patrocínio se referir à instauração de licitação ou celebração de contrato posteriormente invalidada pelo judiciário,
se o patrocínio envolver a administração tributária ao delito previsto no artigo 3º, inciso 3º, da Lei 8.137/90, ou seja, uma lei que trata aí, né, da administração tributária. Então, esse é um outro aspecto. Até pode haver, mas dependendo do contexto, ou seja, do contexto da especialidade, nós não teremos aplicação da regra geral, né? Por que eu digo isso? Pelo seguinte, vocês sabem que uma regra básica do direito penal é, né, o crime especial se sobrepõe pelo crime geral. A norma especial, a norma que tem ali a especialidade na sua Constituição, ela então vai substituir a norma geral. Então, em razão dessa especialidade, aplica-se a lei especial. Bom, vamos lá agora para o artigo... Não, modalidade qualificada. Já falei, mas só para frisar, né? O crime ele é qualificado porque ele tem uma outra pena, e uma pena bastante maior, né? Que tem como sua pena máxima ali 1 ano, no caso, logicamente, do interesse ser ilegítimo. Pessoal, quando for ilegítimo, podem entender como ilícito também, tá bom? Ilegítimo e ilícito tratam aqui de crime qualificado. Então, essa é uma importante aí, opção também a ser analisada, pessoal. Violência arbitrária, né? Olha só, o que é a violência arbitrária? É um assunto extremamente importante. É o excesso daquilo que tem que ser praticado, né? O artigo 322, aqui também fiquem atentos ao princípio da especialidade, tá? Das leis próprias sobre, por exemplo, os agentes de segurança pública. Tá? Então, o artigo 322 é uma regra geral, mas existem dispositivos próprios sobre a violência arbitrária, sobre o excesso da força. Tá? O que vem dizer? Artigo 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência, ou seja, à lesão corporal. Então, aqui, o que nós temos é o concurso material de crimes, onde as penas são somadas, tanto quanto à violência arbitrária, quanto ao resultado, né? Ou seja, a pena correspondente à violência, a pena correspondente ali ao ato praticado, ao resultado do ato praticado. Quando nós tratamos de um crime como esse, né, nós temos que compreender o que significa essa conduta típica. Praticar violência. Essa violência é uma violência que pode ser exercida, mas ela tem limites ou não, né? Esse emprego da força, ele é necessário? Às vezes ele é necessário, mas ele é necessário até cessar a resistência, até cessar uma agressão contrária, até que a pessoa submeta-se aos mandos da lei, né? Então, ou seja, essa conduta típica é a de praticar a violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pune-se aquele que age de forma violenta, exerce a violência. Violência, como defende o professor César Bittencourt, é a vis corporalis, ou seja, o emprego da força física. E aí eu faço a ressalva, além do estrito necessário. Às vezes é necessário? Às vezes é necessário agir com violência, né? Às vezes é necessário ali um poder de convencimento diferente. Então, ou seja, é um aspecto extremamente importante essa análise. A violência deve ser arbitrária. Essa é a grande função. Por quê? Porque se for uma violência nos limites impostos pela necessidade do fato, não há que ser considerada como um fato ilícito, né? Qual o exemplo que nós temos a respeito desse fato, né? O funcionário público que atende um cidadão for por ele agredido, não configura delito se ele se defender. O ato aqui a ser observado é que o ato é atípico. Por quê? Porque ele está exercendo o seu direito à legítima defesa. Ademais, se um policial precisar usar a força física para efetuar a prisão em flagrante de um indivíduo, aquele apresentar resistência. Não há também aqui que se falar em fato típico. O problema é o excesso.
né? O que se pune aqui, na verdade, é a violência arbitrária. Tanto é que o próprio nome diz. Praticar violência, né? Mas que violência? A violência arbitrária, porque eu posso agir com violência nos limites estabelecidos pela permissibilidade da lei dentro do exercício regular do direito, né? Dentro do exercício da função pública, e se para aquele caso assim o exigir. Então, esse é um aspecto que não pode, de algum modo, ser aí despretensiosamente desconsiderado, né? Nós não podemos observar, nós não podemos tratar o fato de que, sobre esse aspecto, nós, então, de fato, não se deveria agir com violência alguma, não é isso que está dizendo, né? Não se pode agir com violência arbitrária, dentro dos limites preconizados pela necessidade. Não há que se falar, então, aí sobre essa situação, tá? Então fica também essa ressalva aí quanto a esta prática ilícita. Olha só o julgamento deste HC, né? Habeas corpus, Código Penal, artigo 322, crime de violência arbitrária, revogação pela lei 4898 de 65, inocorrência. O artigo 322 do Código Penal, que tipifica o crime de violência arbitrária, não foi revogado pelo artigo 3º, a linha I, da Lei 4898/65, a Lei do Abuso de Autoridade, né? Então, é um tipo penal que continua vigendo. Essa é uma expectativa, esse é um fato do qual nós temos aí que observar, né? É uma questão do qual o tipo penal ainda é vigente, o tipo penal ainda é aplicável quanto a essas ações, quanto a essas condutas, né? Agora, com o início da vigência da nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, né? Entendo não haver em tal diploma um tipo penal que abranja o crime do artigo 322. Entendo ter havido uma especificação de crimes de abuso de autoridade, tornando o artigo 322 uma norma subsidiária, atuando como soldado de reserva, caso não configurado algum delito do abuso de autoridade. Então, mesmo assim, aplica-se subsidiariamente esse dispositivo legal quando da prática de condutas que não abordem, que não abranjam ali, né, nenhum dispositivo constante aí da nova lei de abuso de autoridade. E o próprio STF aí vem entendendo que a lei anterior não revogou o dispositivo. Em uma análise inicial também assim nós não visualizamos, né? Seja de forma tácita, seja de forma expressa. Próximo crime, pessoal. Então, né, havendo aí a necessidade, havendo aí o desejo de manifestação, fiquem sempre à vontade, perguntem, participem. Abandono de função, né? Se estamos falando de um crime contra a administração pública, é importante falar sobre esse crime. Artigo 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção de 15 dias a um mês ou multa. Parágrafo 1º. Se o fato resulta prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, ou seja, percebam aí que essa hipótese de abandonar cargo público, né, na verdade é aquela condição onde o indivíduo deixa de exercer a função pública, aí ainda recebendo os seus vencimentos, né? Logicamente que é um crime onde se pune o funcionário público que abandona cargo de forma não permitida em lei, né? É aquele que deixa de exercer a sua atividade funcional. E mais que isso, né? Aqui nós temos que compreender também que é um crime próprio, porque exige a qualidade específica de funcionário público, que ocupa cargo público. Então, ou seja, que está na atividade. Mais que isso, é um crime de mão própria, não admitindo coautoria, mas apenas a participação. É formal
sendo que o prejuízo público, se ocorrer, apenas qualifica o crime conforme nós já vimos. O crime, ele simplesmente existe na hipótese do abandono da função pública, né? Logicamente que enquanto ativa. Então, esse é um aspecto que nós devemos aí observar. Há entendimento de que é crime omissivo próprio, razão pela qual não se admitiria tentativa. Há, entretanto, entendimento de que é admissível, apesar de ser de difícil configuração. Particularmente, também não vejo aqui como é possível caracterizar esse crime de forma tentada, porque ou abandona ou não abandona, não tem como meio abandonar, né? Meio abandonar não é abandonar, é exercer a função pública de forma ineficiente, não é abandono. Quais são aqui, então, as modalidades que nós observamos, né? Como nós já vimos, os parágrafos aí primeiro e segundo, eles tratam aí dessas qualificadoras, ou seja, tornando o crime cada vez mais grave, né? Seja sobre a hipótese, conforme fala ali, vamos até voltar, como fala o parágrafo primeiro, ou seja, na hipótese de causar prejuízo ao ente público, ou se esse abandono se dá em lugar ou faixa de fronteira, ou seja, o que então torna, né, mais complexo a prática deste crime e mais prejudicial ao Estado e à sociedade como um todo, né? Então, a partir do momento em que nós temos o prejuízo público ou que este lugar compreendido seja na faixa de fronteira, né, nós temos aí, né, um maior desvalor do resultado causado à administração pública. Por quê? Porque causa dano ao erário público, ou simplesmente porque gera ali uma fragilidade, gera um descontrole ao fiscalizar e controlar as fronteiras do território nacional. E nós sabemos que muitos crimes, que muitos produtos ilícitos, né, são aí objeto de tráfico, né? Tráfico de drogas, tráfico de armas, né? Contrabando. Então, nós temos aí práticas de crimes extremamente graves que causam um reflexo social muito ruim para a nossa sociedade e que, lógico, é uma função essencial aí que os funcionários permaneçam em seus postos, né? E só se ausentem nas hipóteses permitidas por lei. Bom, pessoal, vamos para o próximo. Exercício funcional ilegal antecipado ou prorrogado. Fica bastante claro, né? O próprio nome injúrias aí do tipo penal, ele é autoexplicativo, né? Ou seja, a partir do momento que o crime retrata aqui entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, aqui, na hipótese do funcionário público ainda não ter tomado posse, mas já agir como se funcionário público fosse, configura este crime, né? Ou na hipótese dele estar impedido, conforme diz aqui, são um rol taxativo, exonerado, removido, substituído ou suspenso. Então, tanto exercer antes de estar devidamente autorizado ou após estar aí impedido de exercer a função pública. E esse, logicamente, é um aspecto a ser considerado, né? E é incomum acontecer? Não, não é incomum aqui acontecer. O que aqui, então, é incriminado, a elementar do crime, é o fato de que o funcionário, então, ele entra no exercício da função pública, ele inicia o exercício da função pública, né? Ele passa a agir como um funcionário público antes da efetiva posse no cargo. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda é ele continuar após não poder mais exercer aquela função pública sem a autorização ou as exigências legais. Conforme já falamos, né, é um crime próprio e, mais que isso, é um crime de mão própria também, assim como o crime anterior, né, na qual nós podemos ter ali a participação, mas não há como ter aqui a coautoria. E outro aspecto também aqui dentro da classificação do crime é um crime doloso, né? Aqui não admite-se a modalidade
culposa, ou seja, não tem como ele agir por esses pressupostos pela imprudência, imperícia ou negligência, somente com o dolo, livre e consciente de que ele sabe que ainda não tem o exercício, não tem a posse do cargo público ou, né, devidamente notificado a não mais exercer aquela função, né? Sobre essas condições, não há como se questionar aí a possibilidade de ser um crime culposo. Podemos concluir, então, que é um crime plurissubsistente, né, que admite a tentativa, né? Por quê? Porque ele é plurissubsistente, ou seja, ele pode tentar exercer a função pública, né? Ele pode tentar continuar a agir como se funcionário público fosse ou exercer aquela função a qual estava anteriormente autorizado e por qualquer tipo de razão não conseguir ali agir dessa forma. Bom, violação de sigilo funcional, né? Já falamos sobre esse tema, é um tema para aqueles que são funcionários públicos, né, de carreira, ou exercem função pública, por exemplo, um estágio num ente público, né, eles estão submetidos aqui à violação do sigilo funcional, ou seja, o conhecimento, aquela informação que ele tem em razão da função que ele exerce e que não é uma informação de conhecimento público, né, e não deve ser, pelas suas próprias razões, uma informação de conhecimento público. Então nós temos aí o fato de que esta violação ela está referida ali nos termos do artigo 325 a revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e de que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, então nós temos as condutas equiparadas, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou bancos de dados da administração pública, se utilizem devidamente de acesso restrito. Parágrafo 2º. Se a ação ou omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, né, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então percebam, né, o quanto é importante para a própria garantia da efetivação das políticas públicas, para a própria atividade pública em geral, né, que os seus segredos, né, aqueles que devam de fato ser mantidos ali fora do alcance da sociedade como um todo, não sejam revelados. Então nós temos aqui, quanto às figuras típicas a serem analisadas, nós temos as elementares, que seriam revelar, facilitar a revelação, né? Então, ou seja, eu tanto posso agir, como posso intermediar de alguma forma, ser a ponte ali, para que a pessoa tenha acesso a essas informações sigilosas. Então, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e de que deva permanecer em segredo. Quem é que determina que tem que permanecer em segredo? Né? O próprio interesse da administração pública. Facilitar a revelação de fato que tem ciência em razão de cargo e de que deva permanecer em segredo. Então aqui, tanto é um dever de agir também. Então ele tanto não pode revelar, como tem a obrigação de manter em segredo, né? Esse é um aspecto. Uma coisa é a pessoa não poder revelar, outra é ela ter a obrigação também de manter ali em sigilo aquela informação. Nós podemos concluir, resumir, que o artigo 325 trata-se então, né, de uma punição do funcionário público que revela ou facilita a revelação de um fato sigiloso. O importante aqui é que é de seu conhecimento em razão do cargo. Então, ou seja, ele sabe porque ele tomou conhecimento pelas informações privilegiadas que ele tem pelo exercício do cargo público que ele ocupa. É um crime doloso, não se admite, não se observa a prática dele de forma culposa, é um crime próprio que só pode ser praticado pelo funcionário público, né? Além do fato de que é um crime formal, ou seja, essa revelação dessa informação tecnicamente não precisa causar ali benefício ou prejuízo a alguém, né?
não necessita, não requer ali a alteração do estado das coisas. É o resultado naturalístico da revelação dessa informação. Simples ato de revelar, por si só, já é a configuração do crime, né? O outro aspecto também é que ele é um crime instantâneo. Consuma no exato momento do tempo em que a informação é posta ao conhecimento de quem não poderia tê-la. É plurissubsistente, e aí dessa forma vocês sabem que todo crime plurissubsistente, ou seja, o que é um crime plurissubsistente? Aquele que para a prática, para a sua consumação, reúne alguns atos, ou mais de um ato pelo menos, então por isso que ele é plurissubsistente, né? Que para que seja praticado, né, não depende de um único ato, mas de mais de um ato pelo menos para a sua configuração. Além disso, o crime não se configura quando as informações já são de domínio público. Então, esse é um fato importante, né? Ah, mas é da administração pública e não podia falar. Tudo bem, mas todo mundo sabe, saiu no Diário Oficial. Aí não há que se falar na prática desse ilícito. Não há mais sigilo, né? Não há mais segredo. Isso já foi posto por terra. Quanto às modalidades equiparadas, ou seja, não se trata da conduta descrita no caput, mas também se pune conforme preleciona aí o caput do artigo 325, né, que é permitir ou facilita aí, mediante atribuição, fornecimento de empréstimo de senha ou de qualquer outra forma, acesso a esses bancos de dados, essas informações, ou simplesmente se utiliza indevidamente de acesso restrito, né? Lembrem-se que aqui, pessoal, é a pessoa que tem conhecimento, que tem acesso, agindo dolosamente para que outro tome conhecimento também, né? Independentemente se esse outro é funcionário público ou não, né? Não importa. E aí nós temos então a modalidade qualificada, ou seja, aquilo que torna o crime mais grave, né? Ou seja, quando ocorre ali, mediante ação ou omissão, dano ao ente público, dano àquele que o funcionário público, em tese, deveria agir e para proteger. Nesta modalidade, se eu tenho o dano, se eu tenho o resultado naturalístico, eu sei então que é um crime material. Quando não exige o dano, nós vamos concluir que é um crime formal. Quando exige o dano, é um crime material. Lembrem-se, nós temos os crimes materiais, os crimes formais e os crimes de mera conduta, né? Formal, quando não exige o resultado naturalístico, alteração do estado das coisas. Formal, a simples prática da conduta por si só em desrespeito da lei já configura o crime. Na mera conduta é a prática do ato. Agir por si só a ação, ou a omissão no caso, seria ali a configuração do crime. Então nós estamos entre, né, um crime que tanto pode ser formal ou pode ser material. E ele é material somente quando analisado na sua modalidade qualificada. Então, esse é um outro aspecto aí que nós vamos observando quanto à prática deste ilícito, pessoal. O outro crime aqui relacionado à lei de licitações é o artigo 326, né, que é devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o que nós temos a respeito disso? Nós temos o fato que, né, as propostas que são apresentadas em concorrência pública são sigilosas e devem ser abertas somente no dia lá da realização da licitação. Se alguém toma conhecimento, por exemplo, do valor que alguém está cobrando para o fornecimento de um determinado produto ao poder público, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar uma proposta com valor menor para que ele possa ser um vitorioso, para que ele possa, né, oferecer a maior vantagem ao poder público. Então, tanto devassar quanto proporcionar que alguém o faça está inserido no artigo 326. Né? Agora, a questão que se coloca é que nós temos uma lei mais nova que trata deste tema, que é o artigo 94 da Lei de Licitações, da Lei 8666/93. E ele, logicamente, ele eleva a punição, levando-se em consideração a mesma dicção
proposta no Código Penal. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Detenção de 2 a 3 anos e multa. Então, na verdade, aqui, tendo em vista que o artigo 326 ele foi tacitamente revogado, na verdade, quanto a este tema, aplica-se o artigo 94 da Lei de Licitações. Pessoal, então, o artigo 326 não tem mais razão de ser, já que o artigo 94 da lei específica trata deste tema, tá? E, logicamente, nós até poderíamos já verificar aquilo que diz a nova Lei de Licitações quanto a esta mesma conduta. Pessoal, é importante dizer que para o Código Penal, funcionário público tem um conceito próprio, né? O Código de Processo Penal e o Código Penal não se aproveitam do conceito de funcionário público exposto pelo direito administrativo, né? E para isso, o artigo 327 do Código de Processo Penal é uma norma, então, conceitual, né? Que tem a capacidade de conceituar quem é funcionário público. E ele diz, considera-se funcionário público para efeitos penais. Observem, talvez para efeitos civis tenha uma outra classificação, um outro conceito, né? Para efeitos administrativos pode ter um outro conceito. Este é o conceito para efeitos penais. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então você que está aí fazendo estágio para o Código Penal é considerado como funcionário público. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou convencionada para execução de atividades típicas da administração pública. Por exemplo, transportes públicos, uma empresa terceirizada de ônibus, né? Aqueles que exercem, né, atividade de motoristas, cobradores, exercem uma atividade tipicamente pública. Então, para efeito da lei, serão considerados como funcionários públicos. Os garis, por exemplo, de empresas terceirizadas também de coleta de lixo. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores do crime previsto neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou em função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, da sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. É lógico, né? E tem que ser assim. Por quê? Porque o funcionário em comissão é aquele que não prestou concurso público para exercer um cargo público. É aquele que foi escolhido, via de regra, pelas suas qualidades profissionais, pelas suas características pessoais. E, lógico, quando ele desrespeita, quando ele frustra essa expectativa que foi ali posta sobre ele, e se utiliza desta ação para a prática de crimes contra a administração pública, deve ele ser punido, então, ainda com mais rigorosidade do que aquele, né, que prestou concurso e foi aprovado. Eu acho muito justo aí que seja dessa forma, pessoal, acho muito justo. Continuando aqui ainda, né, vamos lá. Então, funcionário público, só para a gente frisar aquilo que a lei diz, vou ler aqui a jurisprudência do STJ para vocês, sob a relatoria do ministro Nefi Cordeiro, né, já aposentado agora. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é possível considerar o defensor dativo cujas atividades derivam do convênio realizado entre a OAB e a Defensoria Pública para a realização da defesa em local não provido de atuação dessas instituições, como funcionário público, para fins penais, nos termos do artigo 327. Então, ou seja, né, como ocorre aqui na nossa região, o convênio que existe entre a OAB e a Defensoria Pública torna os advogados que atuam pela assistência judiciária para fins penais funcionários públicos. Tá? Administrador de loteria, né, por exemplo, já foi considerado funcionário público para fins penais e em julgado do STJ. Por quê? Porque ele também tem ali a concessão de uma atividade pública. Então são características extremamente importantes, né? E nós aqui então observamos esses funcionários públicos por equiparação. Olhem um outro julgado
do STJ sobre a relatoria do ministro Antônio Saldanha Pinheiro, né? O dirigente de entidade caracterizada como organização da sociedade civil de interesse público, que presta serviço público mediante repasse de verbas públicas, pode ser equiparado a funcionário público também, né? Então, aquelas ONGs, aquelas pessoas que recebem dinheiro público para a sua atuação, respondem como funcionários públicos, desde que a atividade realizada seja uma atividade eminentemente pública. A causa de aumento de pena, nós já vimos, está lá no parágrafo 2º, na hipótese dos funcionários públicos comissionados, né? Ou de função de direção, assessoramento, de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação instituída pelo poder público. Então, são aqueles que, via de regra, não prestaram concursos públicos para estarem ali, né? E, em razão da confiança, em razão da capacidade técnica, ali estão e, logicamente, devem manter e devem estar ali muito mais atentos e muito mais zelosos pelo bem público. Então, nós temos essas 3 distinções: cargo em comissão, função de direção e função de assessoramento. E aí tem outra jurisprudência agora do STF, mediante a relatoria do ministro Luiz Fux, que diz: o governo do Estado, nas hipóteses que comete o delito de peculato, incide na causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 2º, né, do Código Penal, porquanto o chefe do Poder Executivo, consoante a Constituição Federal, exerce o cargo de direção da administração pública. Então, por analogia, né, e não se configura a analogia em balão parte, na verdade é um cargo, né, incluindo-se nessa última expressão todos os servidores públicos, a cujo cargo seja atribuída a função de chefia como dever de ofício, pessoal, né? Então, ou seja, é uma hipótese em que existe a responsabilidade aí nos termos do reconhecimento da lei. Pessoal, para hoje, esse era o conteúdo aí que eu tinha que passar para vocês, né? Agradeço imensamente a presença de todos. Como eu já comentei com a Camila mais cedo, né, estava aí olhando o nosso calendário acadêmico e vejo que nós temos aí ainda pouco tempo de aula. Nós temos mais, salvo engano, aí mais umas 2 ou 3 semanas antes da nossa avaliação. Então, na próxima aula nós vamos aí concluir com o nosso conteúdo. Na outra aula a gente faz aí uma revisão ou passa um trabalho, e é assim que nós vamos seguindo com o nosso conteúdo, agora já aqui no final do semestre, pessoal. Mais um semestre online, mais um semestre distantes, né? Roguemos aí que a partir do próximo semestre já tenhamos condições e segurança sanitária para estarmos presentes, né? Para estarmos mais próximos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula referente ao Estatuto do Idoso. Pessoal, um abraço e até mais. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Um abraço. De bom, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Bom, doutor. Obrigado.